Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje vamos esclarecer toda essa situação que está acontecendo dentro do nosso clube relacionado a novas eleições. Sim, torcedor vascaíno, existe grande chance de serem convocadas uma terceira eleição dentro do Vasco da Gama. E a gente vai esclarecer sobre isso no vídeo de hoje, falar inclusive sobre o posicionamento do Léo Gonçalves, o coordenador da campanha do Levenciano, onde ele deixou bem claro sobre essa possibilidade ontem em uma live onde o próprio participou. Além disso, vamos falar sobre o posicionamento do Júlio Brandt, sobre o posicionamento do Jorge Salgado e tudo sobre essa notícia que de fato pode mudar o rumo do gigante da colina. E além disso, é claro, falar sobre esse jogo importantíssimo de amanhã contra a Ponte Preta pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você está chegando aqui ou já assiste aos nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, ainda mais se tratando desse atual momento do nosso clube. Precisamos ter força, precisamos ter voz e essa voz realmente precisa da sua ajuda para que a gente possa de fato mostrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos com o que está acontecendo dentro do clube. Então, torcedor, se inscreva no nosso canal, deixe aí também o seu like e o seu comentário sobre o que você acha sobre possíveis terceiras eleições dentro do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo falar sobre esse novo assunto dentro do nosso clube, que se trata de uma nova convocação para eleições dentro do Vasco da Gama. Primeiro, vamos falar o que aconteceu nessa última semana para explicar essa situação. Na quarta-feira, dia 25 de agosto, o desembargador Camilo Ribeiro Roulier pegou o processo da ação dos Templários, uma ação que tem como participante o doutor Eloy, que apareceu em diversas lives. Para quem acompanha esse processo político do Vasco da Gama, sabe de quem se trata. Ele é um desses sócios que esteve nessa ação e é um dos da frente realmente que está muito coativo nessa participação, nessa ação dos Templários. E essa ação, enfim, foi colocada nas mãos do desembargador Camilo Ribeiro Roulier e ele tem duas posições a serem tomadas diante dessa ação, ou seja, a ação condiz para que ele tome duas decisões: ou convocar uma nova eleição ou anular a eleição do dia 14 e assim por diante dar a vitória ao Levenciano. Isso é o que a ação condiz, mas ele, é claro, pode tomar ainda um terceiro partido, que é simplesmente não aceitar a ação dos Templários e continuar com o Jorge Salgado na presidência do Vasco, que na minha opinião é uma das ações mais difíceis de acontecer. Mas o que acontece? Ele não vai julgar esse processo. O Camilo Ribeiro Roulier vai simplesmente ver se o juiz Paulo Roberto tem competência para decidir o futuro do Vasco, tem competência para decidir o que será feito acima dessa ação. Porque o Camilo Ribeiro Roulier vai decidir se o juiz Paulo Roberto tem competência. Porque o Paulo Roberto é um sócio do Vasco da Gama. Inclusive, segundo notícias, ele teria até mesmo votado nessa última eleição. Isso acabaria tirando a competência dele, para, é claro, decidir o futuro do Vasco da Gama, por ser um papel importante e participativo dentro do processo eleitoral do clube. Mas pelo que parece acontecer, de fato, o Paulo Roberto vai ter essa competência, já que não teve o seu voto explanado, ele não demonstrou em quem votou, não demonstrou apoio político a nenhuma chapa dentro do clube, então ele tem grandes chances de sim ter essa ação em suas mãos para decidir o futuro do Vasco da Gama. E assim, caso o Camilo venha decidir que o Paulo Roberto tem essa competência para ir nessa ação e decidir o futuro do Vasco, a gente já pode ter uma definição de fato do futuro do clube com relação a terceiras eleições ou relação a, quem sabe, ter uma reviravolta e colocar o Levenciano na presidência do Vasco no dia 14 de setembro, ou seja, daqui a menos de 15 dias, aliás, daqui a 17 dias exatamente, o torcedor vascaíno pode ter um novo panorama dentro do Vasco da Gama. Ou com, agora sim, falando sobre isso, com a decisão do Paulo Roberto de anular a eleição do dia 14 e dar a vitória ao Levenciano, validando as eleições do dia 7, ou anular a eleição do dia 14 e convocar uma nova eleição,
ou validar a eleição, deixá-la validada a eleição do dia 14 e fazer com que o Jorge Salgado permaneça na presidência do clube. E essa terceira opção é de fato a menos provável de que aconteça. Na minha opinião, a grande probabilidade é sim acontecer novas eleições. Uma terceira eleição no clube com a participação de todos os agentes políticos. Quem quiser participar, pode participar, uma eleição normal, da mesma maneira que aconteceu lá no dia 7 de novembro do ano passado, com o Sérgio Frias, com o Levenciano, com o Campelo, com o Salgado, com o Brant. Porém, alguns agentes já teriam deixado bem claro que caso houvesse terceira eleição, eles não iriam participar, como o próprio Sérgio Frias, que falou que se houvesse terceira eleições, o apoio dele seria ao Levenciano. O Campelo, pelo menos na segunda eleição do dia 14, na enquete, como é falada, ele também não participou. Então, muito provavelmente, o que irá sobrar para essa terceira eleição é a chapa mais Vasco do Jorge Salgado, a chapa sempre Vasco do Júlio Brandt e a chapa do Levenciano, disputando aí quem será o novo presidente do clube. E há sim supostas posições que indicam que até mesmo a chapa mais Vasco não iria participar. O Jorge Salgado iria entregar a presidência, deixar correr e iríamos ter uma disputa entre o Levenciano e o Júlio Brandt. E de fato, rapaziada, há grande chance sim dessa terceira eleição acontecer. A gente começa a ver isso a partir de posicionamento de agentes políticos dentro do clube, né? Posts aí que vêm sendo feitos tanto pelo lado do Levenciano quanto pelo lado do próprio Júlio Brandt, os amarelas, como são conhecidas as pessoas da Sempre Vasco, né? As pessoas que participam da chapa ali do Júlio, querendo já se colocar de uma maneira mais opositória a essa atual situação do Vasco da Gama, se colocar de fato como uma posição ao Jorge Salgado, né, que está no poder dentro do clube. Uma campanha eleitoral parece começar a ser feita, como ontem eu já coloquei o vídeo, dá uma olhada, a chapa esquentando lá em São Januário, com o Júlio Brandt tendo um posicionamento mais próximo dos torcedores. Parece que tudo está indicando que está começando sim uma campanha eleitoral dentro do Vasco. E para confirmar isso, ontem na live do Na Torcida Vascaíno, do Léo Lacerda, né, uma pessoa que também está muito ligada em tudo que acontece relacionado à política dentro do clube, teve a participação do Léo Gonçalves, coordenador da campanha do Levenciano. Agora eu não quero saber posicionamento de A e B, mas eu quero mostrar um posicionamento de uma pessoa ligada ao Levenciano, que sabe, né, o futuro do nosso clube com relação ao que deve acontecer, principalmente com novas eleições, e ele deixou bem claro que assim, grande chance disso acontecer, de termos dentro do Vasco da Gama uma terceira eleição. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio Léo Gonçalves, coordenador da campanha do Levenciano. Falando, tá preparado, vai disputar para ganhar de novo. E eu acho que assim, dessa vez a tendência é ter até uma maior diferença de votos. Porque assim, já percebeu que a Sempre Vasco e a mais Vasco é a mesma coisa, né? Ficou claro desde o processo eleitoral. E vai ser muito mais, eu acredito, vai ser muito mais fácil essa eleição. Então vocês viram aí, realmente parece que tudo está se mobilizando para isso acontecer. Uma nova eleição dentro do clube. Rapaziada, deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre isso? Você concorda com novas eleições? Discorda? Acha que a eleição do dia 14 foi validada? É o Jorge Salgado presidente, ponto? Ou você acha que quem deve entrar era o Levenciano? Você acha que a melhor opção é uma terceira eleição? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de responder cada um de vocês. Inclusive ontem, né, no Twitter tivemos muitas movimentações, tanto do lado do Júlio Brandt quanto do lado do próprio Jorge Salgado. O Júlio Brandt esclareceu essa situação das torcidas organizadas terem ido até São Januário e conversado com o próprio, e o Júlio, né, deixou bem claro no Twitter falando o seguinte: disse que tem a certeza que com a união de todos, torcidas, agentes políticos e sócios, seremos capazes de sair dessa crise. Inclusive por esses motivos tem se falado que ele já começou uma campanha eleitoral. E também o Jorge Salgado se posicionou através de suas redes sociais. Abre aspas, o próprio disse o seguinte: desde que assumi a presidência do Vasco, deixei o Vasco de portas abertas para receber os vascaínos dispostos a colaborar, incluindo os demais candidatos como o Júlio e o Leven. Nesse período recebi mais uma vez o Júlio em São Januário e nunca fui procurado pelo Leven. E termina falando o seguinte: vivemos uma situação desafiadora e seguiremos trabalhando incansavelmente para recolocar o Vasco no seu lugar de direito. Ou seja, o clima está tenso dentro do clube. Vamos esperar que vamos ter ainda muitas novidades dentro do Vasco da Gama e, é claro, você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal do Gigante. Mas vamos lá, rapaziada, vamos seguir falar de Vasco da Gama, que é de fato o que importa para nós torcedores. E agora falar também sobre essa partida de amanhã, uma partida importante, uma partida que teve aí essa semana toda
para preparação, para ali mudar, tentar inovar o Lisca nesse atual elenco que vai ser muito difícil. Sem reforços, de fato, o Vasco vai ter uma grande dificuldade para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda mais ontem, com a vitória do Botafogo sobre o Coritiba por 1-0, o Vasco aumentou a sua distância para o G4. Essa distância, que era 5, virou 7. O Vasco agora está a 7 pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E uma vitória amanhã é de fato uma obrigação. Ou vence e se aproxima um pouco do G4, ou perde, empata e a situação entra em caos total. Essa é a grande verdade atualmente dentro do nosso clube. Mas o Zeca se posicionou. O Zeca deixou bem claro o que aconteceu durante essa semana. Ontem, em entrevista ao canal, ali do Vasco da Gama, o próprio falou o seguinte, que a nossa postura vai mudar daqui para frente. Em alguns jogos, particularmente, abaixamos nossa linha e isso nos trouxe dificuldade. Falou que o professor, no caso o próprio Lisca, nos passou que quer ver uma equipe intensa, que marca e ataca em todos os momentos. A marcação começa no ataque e temos exercitado isso durante os treinamentos. Foram 6 dias de treinamentos, se encerrando hoje no CT Moacir Barbosa. A equipe, depois do treino, já vai direto, ficar junto em um hotel, vai se realmente reapresentar, se apresentar ali, ficar junto antes da partida e amanhã focar para conseguir essa vitória contra a Coritiba. Veremos mudanças na equipe, a entrada do Caio Lopes ou do Matias Galarza no lugar do Rômulo, dando uma dinâmica maior ao meio campo, uma qualidade também. O Rômulo infelizmente não é o mesmo jogador de 2011 e não vem conseguindo ter boas condições, uma boa qualidade, dar uma boa qualidade ao meio campo do Vasco. Além dessas mudanças, veremos o Gabriel Peck no ataque. O Morato se encontra suspenso e o Gabriel Peck pode ser essa mudança, jogando novamente com uma trinca ofensiva, com Peck, Léo Jabá e Germancano. E teremos desfalques também. Como eu já falei, Morato é desfalque por conta do terceiro cartão amarelo, o Rômulo também é desfalque por conta desse mesmo terceiro cartão, e enquanto isso, o Sarrafiore foi testado e deu positivo nessa última quarta-feira, então é claro, não poderá jogar. Então veremos um Vasco muito diferente, o Vasco cheio de caras novas na equipe titular, a gente espera que isso venha a dar certo, inclusive temos o retorno do Leandro Castan e do Daniel Amorim. O Castan que é uma peça importantíssima para esse elenco Cruz Maltini. A gente espera que o Vasco possa ganhar e que o torcedor vascaíno tenha uma pequena felicidade em meio a tanto caos nesse próximo domingo. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, se você gostou, é claro, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. O Vasco passa por um momento difícil e agora o Vasco, nós precisamos de você. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative seu sininho de notificação e deixe a sua opinião, o que você acha sobre novas eleições dentro do Vasco. Grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, um ótimo sábado. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.